amigos e amigas do Ter Saúde! Que bom que você está aqui comigo, muito obrigada pela sua presença, por toda terça-feira estar aqui. A gente faz essas aulas com muito amor e pensando em te ajudar, pensando em que seja útil para a sua vida. Então, muito obrigada pela presença, viu? Hoje a gente vai falar de uma coisa tão importante, que são as doenças autoimunes. Eu vou explicar para você o que é, porque às vezes você escuta, doença autoimune, o que é esse negócio de doença autoimune, doutora Marta? Bom, é um grupo de doenças que acontece quando o sistema imunológico passa a atacar o próprio corpo. Porque assim, o sistema imunológico ele é responsável por nos defender de vírus, fungos, bactérias, células anormais que poderiam virar um tumor. Então ele vai lá vigiando o sangue, toda vez que ele encontra um patógeno, né, que é um vírus, fungo, uma bactéria ou uma célula diferentona, ele é capaz de reconhecer que aquilo não é do seu organismo e atacar. Então, o sistema imunológico tem que ter a capacidade de preservar o que é próprio, o que é seu, do seu corpo, e atacar o que é estrangeiro. Só que na doença autoimune, ele se confunde e acaba atacando estruturas do seu próprio corpo. Os sintomas variam de acordo do lugar onde ele ataca, né? Você pode ter uma doença autoimune da tireoide, você pode ter uma doença autoimune do cérebro, do fígado, do pâncreas, da onde for, da pele, e aí vem os sintomas. Uma coisa muito importante a dizer é que doença autoimune não é contagiosa, tá? Ninguém pega uma doença autoimune um do outro, tá? Então, quais são as doenças autoimunes mais comuns, as mais conhecidonas? O lúpus, também conhecido como lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Sjögren, que seca os olhos, a boca, espondilite anquilosante, que vai imobilizando principalmente a coluna, poliartrite reumática, que doem as articulações do corpo todo, alopecia areata, quando cai os tufos de cabelo, fica aquela clareira, aquele buraquinho na cabeça sem cabelo, a doença de Crohn, que é uma inflamação intestinal, e o vitiligo, que é quando a parte colorida da pele vai sendo atacada e ficam aquelas manchas brancas. Também a psoríase é uma doença autoimune, tá? Essas são bem clássicas, você olha, todo mundo fala, é autoimune. Os médicos tradicionais já sabem, é autoimune também. Mas existem muitos outros sintomas e doenças cuja base é um movimento autoimune do corpo e que não é tão óbvio assim, principalmente porque não tem um nome autoimune. Então, por exemplo, enxaquecas. Na minha experiência, as enxaquecas têm muito a ver com a autoimunidade. A autoimunidade começa principalmente com comida, depois nós vamos falar isso lá, mais pra frente, tá? Mas as enxaquecas são o próprio corpo inflamando o próprio cérebro. Muita enxaqueca é neuroinflamação por autoimunidade. Cansaço, aquele cansaço que nem porque você fala, meu Deus do céu, parece que me tiraram da tomada. Pode ser um indício de autoimunidade. Intestino preso ou intestino solto, mas vamos pensar no intestino preso, que é o mais comum. Muitas vezes tem a ver com inflamação e aí o intestino para de fazer aquele peristaltismo, que é o movimento de aperta, solta, para ir empurrando as fezes. Tireoidite Hashimoto, tireoidite de maneira geral. Gastrite. Não, todo mundo acha que gastrite é só pela ação direta da comida ou do H. pylori. Não, tem muita gente que não tem H. pylori e tem gastrite. Como é que você explica isso, né? Distúrbios cardíacos. Pode ter uma arritmia por autoimunidade, por inflamação, por causa do corpo atacando uma estrutura que ele identificou como problemática. As causas da doença autoimune, segundo a medicina tradicional, elas são ainda meio desconhecidas. Mas existe um indício muito forte, e a gente vê isso na prática, de que a alimentação é onde tudo começa. Por quê? Vamos dar um exemplo, uma proteína, né? Um leite, uma proteína qualquer, é como se fosse um colar de pérolas. Na digestão perfeita, você separa todas as pérolas em aminoácidos e absorve. Por uma questão genética do seu corpo, você não digere alguns alimentos bem. Então sobra uma sequência proteica, que é um pedacinho do colar de pérola inteiro.
O seu corpo, o seu sistema imunológico é capaz de olhar essa sequência proteica e identificar como um patógeno, porque um fungo, uma bactéria, um vírus são sequências proteicas. Ele olha a sequência proteica do vírus e fala, é contra isso que eu vou fazer um anticorpo. E ele faz um anticorpo contra aquele pedaço de comida. Se na sua tireoide tem uma sequência proteica similar, ele faz um ataque cruzado, porque ele reconhece. Então, na verdade, não é que o sistema imunológico do nada passou a atacar o próprio corpo. O sistema imunológico um dia acordou de veneta e falou, vou atacar você. Não. Ele, na verdade, é confundido, porque ele está atrás de uma coisa que ele acha que é um patógeno. Mas, na verdade, é uma sequência proteica que muitas vezes vem de um alimento. Por isso, é muito importante a gente saber a quais alimentos você tem essa intolerância, tá? Então, a alimentação, na minha prática clínica, é a base da resolução das doenças autoimunes. Existe uma outra causa que a ciência estuda muito, que é a associação das doenças autoimunes com o vírus. Em especial, um vírus chamado Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, que passa muitas vezes como se fosse uma gripe. Ela dá bastante linfonodo aqui e ela transmite por gotículas. E também por beijos, então ela é chamada de doença do beijo, né? E hoje em dia a meninada beija e a torta e a direita e o Epstein-Barr tá passando aí de corpo em corpo, né? Claro que cada corpo reage de uma maneira, nem todo mundo que tem Epstein-Barr vai ter doença autoimune, mas existem estudos muito bem feitos fazendo uma relação bem significativa entre a doença autoimune e a presença do vírus Epstein-Barr, que é o da mononucleose. Então, o que fazer, né? O que a gente faz com a doença, se você tem uma doença autoimune ou se você tem um sintoma que você desconfia? Primeira coisa, você vai no médico, claro, né? E faça um bom teste de intolerância, que não é alergia, tá, gente? Não é o teste de pele, não é o teste de IgE, porque alergia você come sem pola. Você sabe que você tem alergia daquele troço. Toma leite, tem diarreia. Você come um negocinho, você fica com urticária. Então, aquilo é alergia. Intolerância não é degranulação de massa, não é estamina. Degranula mastócito, joga estamina, não é isso. Intolerância é o sistema imunológico fazer um anticorpo. Essa é a diferença, alergia, estamina, intolerância, anticorpo. E esse anticorpo faz uma reação cruzada. Então, pergunta com o seu médico, faça um bom teste de intolerância alimentar. Tá? E muda o seu estilo de vida. Como é que é mudar o estilo de vida? Comer bem, dormir bem, tomar água, aquilo tudo que você já está careca de saber que eu já falei aqui 20 mil vezes. Por quê? Se você tiver um Epstein-Barr e um corpo saudável, provavelmente você não vai ter uma doença autoimune. Mas se você tiver um vírus Epstein-Barr e tiver um corpo debilitado, a chance de você ter uma doença autoimune é grande. Se você come uma comida a qual você tem intolerância, se você está forte, você faz uma reação menor, mais benigna. Se você tem uma intolerância alimentar e o seu corpo está debilitado, seus hormônios estão tudo meio bagunçados, você faz uma reação pior. Então, sempre estar bem, estar saudável é uma garantia de saúde. Dormir bem, comer bem, fazer exercício físico, modular o estresse e equilibrar o hormônio. Ok? E como eliminar vírus? Os vírus, esse da mononucleose que eu falei, ele é o mais assim relacionado diretamente. Mas todos os vírus podem ser um gatilho para a doença autoimune, né? Porque a gente já viu que ela é multifatorial. Então, por exemplo, tem uma erva chamada astragalus, que pode muito bem ser usada como um antivírus, geralmente uma dose de 250, né? Miligramas. A nossa velha e boa erva cidreira tem uma capacidade antivírus, uma propriedade antivírus bem interessante. Alho, gente, é o maior antiviral do planeta. Acho que maior que alho, só própolis. Então, assim, põe alho na comida, põe alho na salada, põe alho no feijão, põe alho no arroz, põe alho em tudo, se você gostar. Se não, a cebola também, que ajuda um pouquinho. Gengibre tem uma ação antivírus. Melão de São Caetano tem ação antivírus. Óleo essencial de melaleuca, que você pode passar, por exemplo, se você tem uma verruga viral ou algum vírus mais, né? Porque o óleo essencial é mais de uso externo, mais seguro de uso externo. Cúrcuma, que é uma coisa simples, que você pode comprar cúrcuma e colocar como tempero na sua comida.
Cravo da Índia e o glorioso própolis, que eu deixei por último, mas que na verdade é o cara, né? Porque a abelha, ela tem aquela colmeia cheia de doce. E você já viu você já viu uma colmeia fungada na sua vida? Nunca, né? Não existe fungo na colmeia, graças ao própolis, que é antifúngico, antibactéria e antiviral. Não tem fungo, não tem bactéria, não tem vírus lá. Então, o própolis, ele é muito bacana e ele é seguro, você pode tomar umas 20 gotinhas 2 vezes ao dia, que vai ajudar muito. Então, assim, quando você tem uma doença que ninguém sabe direito o diagnóstico, desconfie, converse com seu médico, levanta a lebre, como a gente diz em Minas, se não é uma doença autoimune. Porque as doenças autoimunes clássicas, ok, todo mundo já sabe, mas tem muita doença que não é tida como autoimune e que tem uma autoimunidade como base. Então, ó, fique esperta, troca uma ideia com um profissional de saúde que te orienta e vamos atrás de resolver isso e principalmente de mudar a alimentação, que é gatilho para que essa doença autoimune apareça, ok? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima Ter Saúde!